Vídeo 14, Decreto 58052, direto ao assunto, gestão de contratos, artigo 70, é o último artigo falando da gestão de contratos, e nós vamos dar início em responsabilidade, já finalizando os últimos vídeos do decreto. Artigo 70, os órgãos contratantes da administração pública estadual fiscalizarão o cumprimento das medidas necessárias à proteção de documentos, dados e informações de natureza sigilosa transferidos aos contratados ou decorrentes da execução do contrato. Pessoal, cuidado com essa questão. Esse artigo 70 está dizendo o seguinte: a administração não se torna responsável pela manipulação, pela guarda, pelo sigilo das informações transferidas aos contratados. O poder público contratante não está responsabilizado pela guarda das informações, mas ele vai fiscalizar. Aqui nós estamos falando de fiscalização do cumprimento das medidas. Aqui nós não estamos falando da guarda, nós falamos que é transferido ao contratado. Anteriormente nós falamos que o contratado, aquele que contrata com o poder público, ele vai ficar responsável pela guarda das informações, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, prestando um serviço público ou de caráter público, mas o poder público vai fiscalizar. Ele não estará hierarquicamente superior naquela informação, apenas é um exercício ali de fiscalização para que haja o correto processamento daqueles dados e informações. Em relação ao contratado e o contratante, o que há ali é um controle, é a fiscalização, não há subordinação. Das responsabilidades, artigo 71, constitui condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público. Primeira, então aqui condutas ilícitas, condutas erradas, condutas entre aspas, criminosas, condutas ilegais. 1. Recusar fornecer documentos, dados e informações requeridas nos termos deste decreto, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa. Então, nesse 1, o agente público, funcionário, servidor público que trabalha com a manipulação dessa informação. Esse agente público, ele não entrega os documentos sem nenhuma vedação legal. O documento é público e ele recusa sem justificativa legal, dado qualquer informação requerida, ou retarda deliberadamente, pela sua própria vontade, pela sua própria preguiça, ele retarda, ele demora a entregar esse documento, ou ainda fornece intencionalmente de forma incorreta. Ele entrega o documento faltando partes intencionalmente, incompleto ou impreciso. Então, ele vai responder por essas atitudes. Observe que se ele fornecer, aqui não está responsabilizando a culpa por entrega de informações incorreta, incompleta ou imprecisa. Aqui nós estamos falando de dolo, intencionalmente. Então aqui é conduta dolosa. Ele teve a intenção de fornecer informação incorreta, incompleta ou imprecisa. 2. Utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar total ou parcialmente documento, dado ou informação que se encontre sob sua guarda ou que a tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública. Imagina um agente público que tem um irmão advogado e que vai indevidamente subtrai, pega parte daquele documento e fornece para seu irmão, para que ele possa ganhar uma causa indevidamente, ou também destruir, inutilizar, desfigurar, alterar de qualquer forma, parcialmente ou completamente,
o documento dado a informação que se encontre sob sua guarda ou não, que se encontre sob sua guarda ou que ele tenha acesso em razão ou conhecimento em razão da atribuição de cargo, emprego ou função pública. Ele pode não ter a guarda, ele pode não ser o funcionário responsável pela guarda, mas ele tem um crachá que lhe dá acesso a essa informação, ainda que ele não é responsável pela guarda da informação, mas ele tem acesso, então ele será responsabilizado também. 3. Agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso ao documento dado à informação. Como eu falei, a culpa aqui não é considerada. Ele pode errar, se ele agir culposamente, ele não vai ser responsabilizado. Aqui nós estamos falando de dolo e má-fé, no caso da entrega de informações. Dolo ou má-fé. O 3. Divulgar ou permitir a divulgação, ou acessar ou permitir acesso indevido ao documento dado à informação, sigiloso ou pessoal. Ele pega aquele dado que ele tem informação ali e faz um blog falso ou pega uma conta falsa no Facebook ou qualquer outro meio de divulgação e divulga ali sem ter autorização ou permite que outro faça. Também responsabilidade. E o 5. Impor sigilo ao documento dado à informação para obter proveitos pessoal ou de terceiro ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por outrem. Ele é alguém que tem a capacidade, tem o status, ele tem a prerrogativa de classificar uma informação como sigilosa. Ele impõe documento ao sigilo, então, para, por exemplo, ele tem a sua esposa é uma economista, e ele impõe sigilo aqui para uma informação, por exemplo, de caráter econômico, para que a sua esposa tenha, através dele, informações a esses dados e possa se dar bem exclusivamente. Então ele impõe sigilo para interesse e proveito pessoal, ou de terceiro, ou ainda para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem, para encobrir um crime ou uma contravenção cometido por si próprio ou por outra pessoa. Nesses casos haverá responsabilidade, mas ainda mais duas. 6. Ocultar da revisão da autoridade superior competente documento dado à informação sigilosos para beneficiar a si ou outrem ou em prejuízo de terceiros. A revisão é obrigatória, como nós falamos nos vídeos anteriores. A autoridade hierarquicamente superior ou até ele mesmo, a autoridade que classificou, pode e deve rever de ofício ou por procuração as informações, dados que foram classificados como sigilosos, secreto ou de caráter pessoal. Pois bem, há um pedido por uma das partes, um pedido de revisão. E essa autoridade, então, essa pessoa que classificou, não encaminha a autoridade superior para que ela possa fazer a revisão. Então ele vai responder também responsabilidade. 7. Destruir ou subtrair por qualquer meio documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado. Um policial civil, um escrivão da Polícia Civil, durante uma oitiva de um crime, ele tortura. E há provas, há documentos que provam isso. E alguém vem e destrói. Então, a tortura é violação de direitos humanos. E é um exemplo, há inúmeros outros. Mas ele vem e destrói, então ele também vai responder. Ele vai ser responsabilizado por esses atos. Nós vimos esses 7. Recusar fornecer documentos documentos no qual o requerente tem direito, utilizar indevidamente para beneficiar assim ou a outro, agir com dolo ou má-fé nas solicitações, divulgar ou permitir divulgação, impor sigilo ao documento para interesse próprio ou interesse de outrem, ocultar a revisão da autoridade superior e destruir ou subtrair
por qualquer meio documentos concernentes a violações de direitos humanos. Parágrafo 1º. Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do princípio e do devido processo legal, as condutas descritas no caput deste artigo serão apuradas e punidas na forma da legislação em vigor. Pessoal, nesse parágrafo primeiro, nós sabemos que no direito brasileiro, todo mundo deve ser presumido inocente até que a culpa seja provada. A regra é a inocência, a exceção é a culpa. Ninguém pode ser punido por presunção, deve haver provas, deve ser comprovada a culpa, o princípio da inocência. Nós temos aqui no princípio do contraditório, deve ser respeitado. Nesse princípio do contraditório, nós temos, deve haver a bilateralidade de processo. Por exemplo, uma das partes alega alguma coisa, alega um fato, a outra também deve ser ouvida. Deve haver o contraditório das provas produzidas em juízos, dando a oportunidade a cada um de resposta. Supõe que o conhecimento dos atos processuais pelo seu acusado é direito de resposta ou de reação por parte de cada um deles. É um exemplo do princípio de contraditório. É lógico que há conceitos muito mais amplos na doutrina, mas para nossa prova está tranquilo. Nós temos ainda a ampla defesa. E na ampla defesa nós temos que deve abranger a defesa técnica, o advogado, o defensor. No caso do processo administrativo, nem sempre não é obrigatório o advogado, mas nos processos criminais, sim. A defesa técnica, o defensor deve estar presente e devidamente habilitado. É a defesa efetiva que garante a efetividade da participação em todos os momentos do processo. Na ampla defesa, não se pode negar às partes, não se pode negar ao acusado o direito de se defender de todas as formas possíveis em direito. Toda prova permitida em direito deve estar à disposição e deve ser utilizada nos processos para que haja ampla defesa. Já no princípio do devido processo legal, ele é caracterizado pela possibilidade de resposta e utilização de todos os meios de defesa em direito admitidos. Aqui no princípio do devido processo legal, o processo ele tem um formalismo, ele tem as suas particularidades, ele tem as suas condições, e tudo isso deve ser observado. Há o juiz natural, que deve ser respeitado, em regra. Alguém que comete um crime no estado de Minas Gerais, em regra, do município, ele vai ser julgado ali. Então, vai ser observado o juiz natural, entre outros. O processo deve caminhar de acordo com o seu formalismo legal. Isso deve ser observado para que haja uma ampla defesa, para que haja o princípio do contraditório e para que aquele que está na parte mais complicada, o réu, ele tenha condição de se defender para que ele seja responsabilizado, mas para que não haja abusos nesse processo. Então, deve isso ser observado. O parágrafo 1 que nós lemos, nós vimos o seguinte, que atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas descritas no caput desse artigo serão apuradas e punidas na forma da legislação em vigor. A lei de processo administrativo, a lei de responsabilidade de cada classe, não importa a legislação em vigor. Esses princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal devem ser observados, porque se alguém for responsabilizado sem que um destes princípios seja observado, então aquele processo será nulo ou anulável. Parágrafo 2º.
Pelas condutas descritas no caput deste artigo, poderá o agente público responder também por improbidade administrativa, conforme o disposto na Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992, é a Lei de Improbidade Administrativa. Essa lei disciplina quais são as condutas que o administrador público, aquele que exerce a função pública, genericamente falando, ele se enquadra o que ele não pode fazer, as penas, as punições. Então, ele pode ser punido também pela Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429, de 2 de junho de 92. Em breve também nós faremos um vídeo sobre essa lei. Dando continuidade, artigo 72. O agente público que tiver acesso a documentos, dados ou informações sigilosos nos termos deste decreto é responsável pela preservação de seu sigilo, ficando sujeito às sanções administrativas, civis e penais prevista na legislação em caso de eventual divulgação não autorizada. Aqui nós estamos falando também do funcionário público, o agente público que tem acesso de qualquer forma, não a guarda, mas o acesso à informação. Ele, nos termos deste decreto, ele é responsável pela preservação do sigilo. Ele se torna responsável porque ele tem acesso, ficando sujeito a quê? A sanções administrativas, civis e penais. Administrativas, por exemplo, demissão, civis, multa e penal, cadeia, por exemplo. Então, isso que está dizendo esse artigo 72. Eu vou grifar aqui porque essas sanções podem cair na prova. Sanções administrativas, civis e penais. Observe que elas podem acumular. Pode ser multa, por exemplo, e demissão, pode ser multa e sanção penal. Então, observe isso. Artigo 73. Os agentes responsáveis pela custódia de documentos e informações sigilosos sujeitam-se às normas referentes ao sigilo profissional em razão do ofício e seu código de ética específico, sem prejuízo das sanções legais. Mais uma informação. Há profissões onde existe ali o seu código de ética específico, e há carreiras onde o profissional ele presta o serviço do sigilo, ele presta o compromisso do sigilo profissional. Então, além de ser responsabilizado por essa lei, eles podem ainda ser responsabilizados pelo vazamento dessa documentação, dessa informação, por quebra, do sigilo profissional e sem prejuízo das sanções legais. Ou seja, ele pode ser responsabilizado por esse decreto, ele pode ser responsabilizado pelo código de ética da respectiva carreira, sem prejuízo das sanções legais. Porque se ele comete um ato que for crime, ele vai responder também criminalmente. Artigo 74. A pessoa física ou entidade privada que detiver documentos, dados e informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto na Lei Federal 12.527 de 2011 e neste decreto, estará sujeita às seguintes sanções: Lei de Acesso à Informação e esse decreto. A pessoa física ou entidade privada que detiver documentos. Aqui nós estamos falando do civil que tem um vínculo com o poder público e guarda documentos, ou uma entidade privada que também tem um vínculo com o poder público e guarda documentos com essa característica. Essas pessoas que, física ou privada, física ou jurídica, que não observar a Lei de Acesso à Informação e nem esse decreto de São Paulo, elas podem sofrer as seguintes punições: advertência, a primeira, geralmente é por escrito; segundo, multa; 3, rescisão do vínculo com o poder público; 4, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual no prazo não superior a 2 anos; 5, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública estadual até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade. Essas 5 nós devemos memorizar, nós já falamos lá na lei, mas vamos repetir aqui. A advertência geralmente é por escrito e não dá nada, é apenas uma notificação. A multa já começa a doer um pouco. Rescisão do vínculo com o poder público já dói muito. E a 4 é mais grave ainda, suspensão de temporária de participar de licitação. Aquele nome vai ficar excluído, então, sempre que houver uma licitação para a compra de algum objeto, de alguma construção, essa empresa pública ou essa pessoa física, essa empresa privada ou essa pessoa física vai ser impedida de licitar, de participar do processo licitatório e também vai ficar impedido de assinar um contrato com o poder público. O prazo não superior a 2 anos. A 5 é muito mais grave. É a declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública. No caso do decreto estadual, até que seja promovida a reabilitação. Quando for promovida a reabilitação, então aquela autoridade que aplicou a penalidade vai retirar essa declaração de inidoneidade e aquela pessoa física ou empresa privada poderá então novamente voltar a participar dos processos licitatórios ou ainda de contratar com o poder público. Parágrafo 1º. As sanções previstas nos incisos 1, 3 e 4 desse artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso 2, assegurado o direito de defesa do interessado no respectivo processo no prazo de 10 dias. Pessoal, se alguém errar esse prazo na prova, eu dou um tiro em mim mesmo. É sempre 10 dias o prazo, né? E observar então as sanções previstas no 1, 3 e 5. A sanção 1, ela fala da advertência. A 3, da rescisão do vínculo com o poder público. E a 4, a suspensão temporária de até 2 anos. Então, a advertência, rescisão de contratar com o poder público e a suspensão temporária de até 2 anos poderão ser aplicadas juntamente com a multa. Então, advertência e multa, rescisão do vínculo com o poder público e multa, e suspensão temporária de até 2 anos e multa. Ampla defesa, direito de defesa até 10 dias. Prazo de 10 dias para ela recorrer. Parágrafo 2º. A reabilitação referida no inciso 5 deste artigo será autorizada somente quando o interessado efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 4. Observe que o decreto e a lei estão dizendo que mesmo que haja reabilitação, aquele prazo de 2 anos deve ser observado. Então nós vamos considerar para a nossa prova que deve ser observar o prazo não superior a 2 anos, no caso, para contratar com houve reabilitação, observar o prazo de 2 anos para contratar com o poder público ou participar do processo licitatório. O parágrafo 3º diz que a aplicação da sanção prevista no inciso 5, ou seja, a declaração de inidoneidade, é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou entidade pública, facultada a defesa do interessado no respectivo processo no prazo de 10 dias de abertura de vista. Ele teve vista ao processo, ele teve acesso, ele foi cientificado, ele foi notificado. Então 10 dias para entrar com essa ação, com esse recurso. E quem pode aplicar a declaração de inidoneidade? Somente a exclusiva, né? Somente a autoridade máxima do órgão ou entidade pública que está contratante ou licitante. Eles que podem. Esse foi o parágrafo 3º. O artigo 75 diz que os órgãos e entidades estaduais respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de documentos, dados, informações sigilosas ou pessoais, cabendo a apuração de responsabilidade funcional, nos casos de dolo ou culpa, assegurado respectivo direito de regresso. Pessoal, eu tive uma pergunta, recebi uma pergunta anteontem ou ontem, se eu não me engano, a respeito da responsabilidade objetiva e subjetiva. Eu vou repetir aqui.
Os órgãos e entidades estaduais respondem pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de documentos, dados e informações pessoais. Essa é a responsabilidade objetiva do Estado. Responsabilidade objetiva. Houve um nexo causal. Vazou o documento? Não quero saber se teve dolo ou culpa. O Estado vai responsabilizar. Houve a relação de causa e efeito? O Estado responde por esse vazamento da divulgação e da informação. Agora, a segunda parte, eu vou colocar em cores diferentes para que não haja dúvida aqui. Agora, essa segunda parte, aqui entra a responsabilidade subjetiva, cabendo a apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado o direito de regresso. Então, o Estado pode abrir uma ação regressiva contra aquele funcionário que agiu com dolo ou culpa e deixou vazar aquela informação. Aqui, responsabilidade subjetiva. Em verde, o primeiro, responsabilidade objetiva. Parágrafo único. O disposto nesse artigo aplica-se à pessoa física ou entidade privada que, em virtude de qualquer natureza de vínculo de qualquer natureza com os órgãos e entidades estaduais, tenham acesso a documento dado ou informação sigilosos ou pessoal e submeta a tratamento indevido. Tudo isso que nós falamos também se aplica àquela pessoa física ou entidade privada que tem um vínculo com o poder público, que tem um contrato com o poder público de qualquer forma, de qualquer natureza, e que tenha informações de caráter sigiloso ou pessoal. Deixou vazar, ele vai responder da mesma forma que o poder público, ou seja, a responsabilidade objetiva e regressiva naquele funcionário que pode haver, aquele funcionário que deixou vazar a informação, pode responder subjetivamente por dolo ou culpa e cabe ação regressiva contra ele, vai sair do bolso dele. Pessoal, nós terminamos aqui o vídeo de número 14 e voltaremos em seguida com o nosso último vídeo desse decreto 58052. Muito obrigado e até a próxima.